Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sente-se, por favor. A liturgia de hoje, além da liturgia ser riquíssima, a pessoa, a missão, a santidade de São José é incomensurável. E está aqui o primeiro perigo, porque se eu me entusiasmar demais, depois todas as autoridades vão mandar comentários, porque amanhã tem aulas normalmente. É uma graça, mas amanhã tem aulas. E, apesar disso, vamos ter que dizer uma palavra, mas para pegar um aspecto só da liturgia de hoje, que teria muita coisa a dizer se nós fosse ficar falando aqui sobre São José. Tem tema e, sobretudo, tem ânimo para falar por dias. Mas, se nós temos que ficar só com uma pincelada, o ideal é que seja uma pincelada celeste, assim, pegar a pena de um anjo e dar uma balançadinha aqui só. Só isso, porque não cabe mais. Dos títulos de São José, o mais excelso, o mais excelente de todos, claro, é o de ser pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele é pai é porque ele é o esposo da Mãe de Deus, o esposo de Nossa Senhora. E aqui vem um primeiro ponto. Normalmente nós escutamos ou lemos, pega um livro, e está dito sempre que São José é o pai putativo do menino Jesus, ou seja, ele tem a reputação de ser o pai, ele tem a posição. Então o pai legal, inclusive irmão São João muitas vezes teve que usar essa terminologia, porque a igreja vai crescendo em graça e santidade, e a própria teologia vai conseguindo, com o auxílio do Espírito Santo, se explicitar, se exprimir melhor. E normalmente se diz que São José é o pai legal, é o pai putativo, e claro que é, isso não se nega absolutamente. Mas ficar só nesse aspecto é diminuí-lo. Por quê? Porque ele não é só pai representativo, não é só para que não ficasse mal, não ficasse estranho, não. Deus concebeu a humanidade de tal forma que na natureza humana, a mulher precisa de um varão para conceber. Precisa. Do ponto de vista natural, isso é óbvio. Então, um homem e uma mulher se unem em matrimônio e daí nasce uma prole, por essa união dos dois. E materialmente falando, a mulher precisa do varão para conceber. E o varão, claro, para ter filhos, precisa que a mulher conceba, óbvio. Mas se Deus criou isso assim, irmão São João sempre ensinou que tudo quanto Deus fez, Ele o fez em função da criação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí é que Deus criou todo o resto do universo. E tudo quanto existe na natureza, existe em função de nosso Senhor Jesus Cristo, das perfeições dele, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa pirâmide parte do Verbo encarnado, Deus feito homem. E a partir daí tudo se faz. E todas as realidades materiais são só figura, só representação de realidades muito superiores. O Monsenhor sempre disse, o que a gente vê e conhece, 5%. Tem os outros 95%, que é o mais importante. Portanto, se na natureza material existe essa lei, é porque espiritualmente existe uma lei superior. E Nossa Senhora tinha a missão de conceber nosso Senhor Jesus Cristo fisicamente. Todo mundo sabe disso. Mas antes, também todo mundo sabe disso, Nossa Senhora precisava conceber a figura do Messias espiritualmente, na sua mente e no seu coração. E engendrando, segundo os planos de Deus Pai e sob a ação do Espírito Santo, engendrar como é que seria o homem-Deus, que ela ainda não sabia que ia se encarnar nela. E todos nós já ouvimos que quando Nossa Senhora terminou de conceber mentalmente, no seu coração, com seu amor, como seria o Verbo encarnado, foi que, o anjo apareceu e anunciou a Maria. Ótimo. Nossa Senhora, se Deus criou uma lei, Ele mesmo, Deus, respeita a lei que Ele criou. Precisava ter diante de si a figura do varão perfeito
ideal, sublime, excelso, como nenhum outro havia existido na história e nunca haveria mais, para que ela, por meio da figura desse varão, do amor que ela teria por ele, da admiração que ela teria, conseguisse conceber como deveria ser um varão ainda maior, mais unido com Deus. Então São José participou dessa concepção? Participou, materialmente não, muito mais, espiritualmente. Porque se Nossa Senhora não tivesse convivendo com ele, não tivesse amado a ele, não tivesse a ele presente, não tivesse continuamente admirando-o, ela não seria capaz, não é só que foi conveniente, é que ela não seria capaz de conceber plenamente como devia ser nosso Senhor Jesus Cristo. E daí se desprende também que era natural que, por causa disso, como São José era o varão perfeito por excelência, que estava sempre diante dela, inclusive os traços fisionômicos dele, ela imprimisse no menino Jesus, que viria a nascer. Por quê? Porque ele era a suma perfeição, sobretudo aquilo que ela discernia da alma dele. E aqui vem o segundo ponto, porque o tempo já foi embora, que é o seguinte: Nossa Senhora, claro, o que há de mais sublime na obra da criação é a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas para que essa humanidade fosse a hipóstase, o suporte, fosse aquele frasco, para usar uma palavra bem enjoática, onde tivesse depositada a divindade, Deus criou uma realidade, não sei como chamar isso, que a Igreja só define como união hipostática. União hipostática é uma criatura que é a mais sublime de todas, que foi criada para quê? Para que o Verbo de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, pudesse se unir com uma criatura. Essa é a finalidade da união hipostática, que Deus se una à criatura. Temos todos os outros degraus da criação, nós temos a graça, os anjos, os homens, etc. Portanto, a graça, que é a realidade na qual nós, por um obséquio de Deus, estamos inseridos pelo batismo, é o sexto plano da criação. Acima disso está a união hipostática, acima da graça. Portanto, aquela afirmação que parece, nossa, que ousada, de Monsenhor João, de que Nossa Senhora está muitíssimo acima dos sacramentos, é teologicamente comprovada. Por quê? Porque o auge dos sacramentos, o teto dos sacramentos, a torre dos sacramentos, está no sexto plano. Nossa Senhora está inserida no sétimo. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. E não só está inserida, mas quase que se diria o contrário. Por quê? Porque essa realidade, essa união da divindade com a criatura, se deu na união hipostática, mas a união hipostática foi o claustro virginal de Nossa Senhora. Portanto, foi no interior dela que se deu essa união hipostática. Por participação à missão de Nossa Senhora, São José tem uma relação com isso. Qual é que é a relação de São José com isso? Primeiro de tudo, porque ele é o esposo dela. E como está na Escritura, revelado pelo Espírito Santo, o marido é a cabeça da mulher. Se isso é assim para toda a família, para todo marido, para toda mulher, muitíssimo mais para Nossa Senhora e para São José. De alguma maneira, sob algum aspecto, apesar de que Nossa Senhora é a medianeira universal e São José foi santificado por uma ação dela, Nossa Senhora dependia dele. E ela, por sua vez, se beneficiava da mediação dele junto a ela, ligando-a com Deus. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, Monsenhor João também sempre diz isso. Era lei judaica e lei natural. Tudo quanto é fruto da esposa pertence ao marido. Portanto, se o claustro virginal de Nossa Senhora era o lugar apropriado para onde se daria a união hipostática, isso pertence a São José. E São José é como está dito aqui na leitura, é esse rei. Por isso, essa é uma das razões, para não alongar demais, que já foi o tempo mesmo, pelas quais São José é rei. Porque ele é rei de todos os planos, a começar pela união hipostática. Por quê? Porque ele é rei de Nossa Senhora, na qual reside essa união. Então, São José é como esse elo que liga todas essas realidades e através do qual nós nos beneficiamos de tudo quanto Deus depositou em Nossa Senhora. E é por isso que Monsenhor João, no livro dele, defende essa tese de que dia virá em que, dentre outras coisas, vai ser proclamada a comediação de São José.
Em um sentido é porque junto com Nossa Senhora ele é medianeiro de todos, mas em outro sentido ele é mediador inclusive para ela, e ela para ele, vice-versa. E se trocam graças e bênçãos e dons entre os dois e depois para todos nós. Então vamos pedir, por intercessão dele, que ele nos faça participar dessas graças. Porque se está nas mãos dele, e ele é quem derrama tudo isso para nós, por isso que também a liturgia sempre apresenta a figura de José do Egito como uma pré-figura de São José. E, segundo a tese do Monsenhor João, tudo quanto foi feito na história tinha em vista a encarnação do Verbo novamente. Portanto, José do Egito, o nome de São José foi dado por causa de José do Egito. Mas, no fundo, tudo quanto aconteceu com José do Egito era só para a gente ter uma pequena noção do que é São José. Por quê? Porque nas mãos dele Deus colocou, não o reino do faraó, colocou tudo. O reino do universo inteiro, a rainha do universo nas mãos dele. Então vamos pedir a São José que nos dê tudo. Hoje na sacristia, Monsenhor João, perguntaram várias coisas para Monsenhor João. Uma das coisas perguntaram se ele pudesse dizer uma palavra para São José, o que ele diria? E Monsenhor João pensou um pouco e disse, olha, se eu me encontrasse com ele, eu diria o seguinte, é tarde. É tarde. E São José me diria, Monsenhor João disse, São José me diria, está tarde demais. Está tarde demais. E aí perguntaram, mas Monsenhor João, quando é que o senhor acha que São José teria que ser manifestado ao mundo e fazer a ação dele, os atos dele resplandecerem diante da opinião pública? Quando? Monsenhor João, já. Tem que ser já, o quanto antes. Monsenhor João batia na mesa assim, quanto antes, logo. Então vamos pedir a São José que faça primeiro aqui dentro de cada um de nós, no nosso interior, já, o quanto antes, essa união. E depois que ela, por todos os meios e instrumentos que a providência conhece, que São José tem nas mãos, faça com que isso se instaure em toda a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.